pessoal, tudo bem? Leozinho da Matemática aqui com vocês para mais um vídeo, continuando aí a nossa playlist de potenciação, galera. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar sobre as propriedades de potenciação. Então vamos começar com a primeira delas. Qual é a primeira propriedade de potenciação? Bom, vamos lá. Lembrando que quando eu falo de uma potenciação, eu tenho a base, esse exemplo que eu vou passar aqui para vocês, o 2 é a base, e o 3 aqui, pequenininho, vai ser o expoente. Então, na primeira propriedade, o que eu vou fazer? Todas as vezes quando eu tiver bases iguais, eu vou somar os expoentes. Então, olha só, bases iguais, soma os expoentes. Então, vamos ver um exemplo aqui. 2 ao quadrado vezes 2 ao cubo. Legal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou repetir a base, que no caso é o 2, e vou somar os expoentes. 2 mais 3, ficando assim, 2 elevado a 5. Mas, professor, por que isso dá certo? Vamos testar? Vamos lá. 2 ao quadrado é a mesma coisa que 4. E 2 ao cubo é a mesma coisa que 8. Lembre-se da nossa primeira aula, quando eu ensinei vocês a fazer. Lembrando que 2 ao quadrado é 2 vezes 2. E 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. Beleza, galera? Então, olha só. 4 vezes 8 é a mesma coisa que 32. E 2 elevado a 5 vai ser a base repetindo 5 vezes. Ou seja, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 5 vezes, galera. Se vocês multiplicarem, vocês vão perceber que vai dar 32. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 2 dá 16. E 16 vezes 2 dá 32. Alguns exercícios, pessoal, vocês podem encontrar somente com letras. E não tem problema, porque vocês só precisam trabalhar com os expoentes. Então, olha só, eu posso ter x elevado a 10 multiplicados por x elevado a 5, por exemplo. O que eu vou fazer? Eu copio a base, que é x, e somo os expoentes. 10 mais 5, totalizando em x elevado a 15. Beleza, galera? Essa propriedade da multiplicação, ela só é válida quando as bases, ou seja, quando o número grandão, ele é o mesmo. Pode ver que, tanto aqui no exemplo do 2, quanto no exemplo do x, os dois, aqui o x e esse x são iguais, e o 2 e esse 2 são iguais. Isso sempre funciona. Agora vamos para a segunda propriedade, pessoal. Na segunda propriedade, é o contrário. Enquanto na primeira eu tenho uma multiplicação e somo os expoentes, aqui eu vou ter uma divisão e subtrair os expoentes. Vamos ao exemplo. Se eu tenho, por exemplo, aqui 2 elevado, vamos colocar 2 elevado a 4, dividido por 2 ao quadrado. Como que eu faço? Copia a base, que no caso é o 2, e faz uma subtração entre os expoentes, 4 menos 2, ficando, portanto, 2 elevado ao quadrado, que é igual a 4. Será que isso está certo? Vamos testar. 2 elevado a 4 vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes. 2 vezes 2 vai dar 4. 4 vezes 2 vai dar 8 e 8 vezes 2 vai dar 16. Portanto, 2 elevado a 4 vai dar 16, dividido por 2 ao quadrado, que dá 4. E quanto que é 16 dividido por 4? Adivinha só, vai dar exatamente 4, que é a mesma resposta que nós chegamos ali. E, da mesma forma que na primeira propriedade, eu posso ter também alguns valores que a base sejam letras. Então, se eu tenho a elevado a 10 dividido por a elevado a 5, como que eu faço? Repete a base e subtrai-se os expoentes, ou seja, 10 menos 5, ficando a elevado a 5. E mais um exemplo, a elevado a 100 dividido por a elevado a 98. Basta você pegar o 100 e subtrair de 98, ficando a elevado ao quadrado. Tranquilo? E por fim, pessoal, a terceira e penúltima propriedade. Ah, eu pensei que ia ser a última. Não, ainda não, é a penúltima. Essa daqui é a potência da potência. Então, olha só. Vamos supor que eu tenho um 2 ao quadrado aqui dentro do parênteses. Já expliquei o que acontece quando vocês têm parênteses e quando vocês não têm parênteses. Está na playlist de potenciação. Dá uma olhada nas aulas anteriores e vocês vão compreender melhor o porquê usar o parênteses ou não usar o parênteses, qual a diferença. Então, vamos supor 2 ao quadrado dentro do parênteses e aqui fora eu tenho, por exemplo, o 5. O que acontece? Na terceira propriedade,
que é a potência da potência, eu vou multiplicar o 2 vezes o 5, ficando, portanto, 2 elevado a 10. Léo, mas como assim? Veja bem, qual é o princípio da potência, né? Eu pego a base e vou repetir a base tantas vezes eu tenho o expoente. Então, olha só, o 2 ao quadrado deverá ser repetido 5 vezes, porque é o valor do expoente. Então, é 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado, 5 vezes. Pessoal, pode ver que aqui, quando eu terminar, ó, uma vez, duas, três, quatro, 5 vezes. E aí percebe que eu volto lá na minha primeira propriedade. Qual é a primeira propriedade mesmo? Quando eu tenho as bases iguais, eu somo os expoentes. Então vai ser 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2. Quanto que vai dar toda essa soma? Vai dar 2 elevado a 10. Portanto, essa terceira propriedade, que é a potência da potência, eu apenas preciso multiplicar o expoente que está aqui dentro com o expoente que está aqui fora. Simples assim. A única coisa é que, às vezes, pode ter algum exercício que o valor não está necessariamente fatorado. Léo, o que é fatoração? Relaxa, em breve a gente vai trabalhar em radiciação sobre esse assunto. Mas, por exemplo, vamos pegar um valor baixo aqui, ó, 4. 4 elevado ao cubo elevado ao quadrado. Ah, Léo, não basta simplesmente multiplicar o 3 vezes 2? Pois é, mas existem alguns exercícios que muito provavelmente não vai querer que você deixe esse 4 aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Olha só, esse 4 é a mesma coisa que 2 elevado ao quadrado, correto? Beleza. Só que esse 2 elevado ao quadrado, que representa o 4, vamos deixar dessa forma. Ó. Vamos fazer aqui 2 elevado ao quadrado, só que aí, esse 2 elevado ao quadrado tinha esse 3 que estava elevando ao 4. Então, esse 3 fica aqui do lado de fora. Ah, então quer dizer que fica... Vamos colocar mais um colchetes aqui. E aí vai ficar, olha só, esse 4 eu transformei em 2 ao quadrado. Esse cubo já estava aqui. E esse 2 que está aqui fora já estava aqui fora. Então, na verdade, o que eu tenho que fazer aqui é fatorar o 4, que seria do 4, começo com 2, depois o 2, depois o 1. Ou seja, o 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Então, eu faço 2 vezes 3, que vai dar 6. Então, ó, 2 elevado a 6. E depois vezes o carinha que está lá fora, que vai ser 12. Portanto, 2 elevado a 12. Léo, não entendi nada do que você fez aí. Vamos fazer de outra forma essa mesma continha. Se eu tenho, porventura, o 4 elevado ao cubo elevado ao quadrado, que foi exatamente isso lá no começo. Vamos aplicar simplesmente a propriedade com esse 3 e esse 2. Ficaria 4 elevado a 6, porque 3 vezes 2 dá 6. Beleza. Só que agora, lembra que eu falei que vocês precisam reescrever esse 4? Pois é. E aí, quando eu reescrever esse 4, ficaria 2 ao quadrado elevado a 6. E aí, novamente, 2 vezes 6 na potência da potência fica 2 elevado a 12. Então, tem essas duas maneiras para que vocês consigam enxergar essa operação da potência. Legal, Léo. Você disse que tem mais uma. Verdade. A última, pessoal, que eu vou mostrar nesse vídeo para vocês vai ser o seguinte. Vou chamar ela de quarta propriedade. Às vezes, eu posso ter dentro de um parênteses dois números diferentes. Por exemplo, 2 vezes 3 ao quadrado e tudo isso elevado ao cubo. Ah, Léo, basta somar os expoentes. Cuidado, porque o 2 é diferente de 3. E eu só posso somar os expoentes quando for o mesmo valor. Se eu tivesse, porventura, aqui 2 vezes 2 elevado ao quadrado ao cubo, aí tudo bem, porque as bases são iguais. Mas, na verdade, eu tenho bases que são diferentes. Portanto, o que acontece aqui, basicamente, seria uma potência da potência. Se eu separasse, veja bem se você consegue entender isso. Eu tenho esse 2 que está elevado ao cubo. Então, eu vou separar ele. Ó. 2 elevado ao cubo. Beleza. No meio eu tenho a multiplicação. Vou colocar a multiplicação. E agora eu vou copiar esse 3 aqui. Ó. 3 ao quadrado elevado ao cubo.
Então, eu vou aplicar agora a potência da potência. Quando não tem nenhum expoente, é sempre o númerozinho 1. Léo, por que 1? Porque todo número com o expoente 1 dá ele mesmo. Então, vai ficar 1 vezes 3, 3, ficando 2 elevado ao cubo, vezes 2 vezes 3, vai dar 6, ficando 3 elevado a 6. Galera, então essas propriedades são as propriedades mais frequentes que vão aparecer nos livros de vocês. Beleza, galera? Então, pessoal, assistiu até aqui? Não se esqueçam de deixar o like, curtir, compartilhar com seus amigos e comentar. Caso você tenha alguma dúvida, alguma sugestão para os próximos vídeos, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a nossa próxima aula. Falou!